Ela não tinha nome, não nas escrituras, apenas um título, a Rainha de Sabá. E com esse título, carrega milênios de lendas, símbolos e especulações. Quem foi essa mulher que cruzou desertos para desafiar o homem mais sábio do mundo? E o que ela buscava além da sabedoria? Nas profundezas do sul da Península Arábica, onde o vento sussurra segredos milenares entre dunas douradas, existia um reino poderoso chamado Sabá, terra de riquezas, comércio e mistérios. É o que sugerem arqueólogos ao estudar a antiga civilização sabeia, possivelmente no atual Iêmen ou Etiópia. Ali, uma mulher reinava com autoridade e inteligência. Ela não era apenas uma figura decorativa do trono, mas uma estrategista, uma política, uma buscadora espiritual. Suas decisões moviam exércitos, direcionavam rotas comerciais e influenciavam fronteiras. Essa mulher ouviu rumores de uma figura incomum nas terras de Israel. Um rei que não só liderava com justiça, mas falava com a voz de Deus. Salomão, filho de Davi, cuja fama atravessava os mares e o deserto. Tendo a rainha de Sabá ouvido da fama de Salomão, por causa do nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. 1 Reis 10:1. Essa não foi uma visita diplomática qualquer. Foi uma jornada com propósito, com ousadia e com um enigma em cada passo. E assim começa a jornada. Imaginemos a cena, uma noite sem luar no deserto, onde a areia parece sussurrar orações antigas. A caravana se forma, camelos ricamente adornados, soldados e servas, comerciantes e escribas, todos sob o comando de uma mulher cuja presença impunha silêncio e respeito. Ela sabia o peso de seu nome, mas também sabia que entre os homens havia algo que nem o ouro nem o poder poderiam comprar: a verdade. Cada quilômetro percorrido era uma metáfora. A rainha de Sabá deixava para trás o conhecido para buscar o desconhecido, como os profetas, como os sábios, como os que escutam o chamado divino. Mas por quê? Alguns dirão que era curiosidade, outros diplomacia. Há os que falam de uma missão secreta, de visões espirituais, de sonhos proféticos. O que sabemos é que ela ousou fazer perguntas que outros temiam formular. Ela desafiou a ideia de que as mulheres deviam apenas ouvir. Ela queria compreender. E é por isso que sua história ecoa até hoje. Não pelo que ela levou, mas pelo que ela buscava. E enquanto Jerusalém ainda dormia, a poeira do deserto começava a se levantar. A rainha de Sabá estava chegando. Alguns buscam respostas nos livros. Ela buscava nos caminhos. A rainha de Sabá não enviou mensageiros. Ela mesma conduziu sua comitiva rumo ao desconhecido, guiada por histórias, visões e um pressentimento que não a deixava em paz. Ao alvorecer, os portões de Sabá se abriram. O sol dourava o horizonte e iluminava uma cena rara. Uma monarca deixando o trono para buscar sabedoria em terra estrangeira. Mais de 1000 quilômetros separavam sua corte do reino de Israel. O caminho não era fácil. Dunas traiçoeiras, vales, hostis, ladrões de estrada, escassez de água. Mas a caravana estava preparada, sem camelos. Servos carregando incensos, tecidos finos, pedras preciosas e baús de ouro. Guardas armados, músicos, intérpretes. Mas acima de tudo, uma mulher sentada em sua liteira, olhos fixos no leste. E veio a Jerusalém com um séquito muito grande, com camelos carregando especiarias, muitíssimo ouro e pedras preciosas. 1 Reis 10:2. Não era apenas uma exibição de poder. Era também um ato simbólico. Ela não vinha apenas oferecer presentes, ela vinha oferecer respeito. Na cultura da época, reis eram vistos como receptáculos da divindade. Salomão, filho de Davi, era conhecido por julgar com justiça, aconselhar com sabedoria e governar com mão firme, mas compassiva.
A fama de sua sabedoria não era só política, era espiritual. A rainha de Sabá, segundo antigas tradições judaicas e etíopes, sonhou com visões antes de partir, sonhos de luz saindo de Jerusalém, de um homem coroado por Deus, de um trono que não era apenas humano, e o mundo a observava. Por onde passava, as cidades paravam para vê-la. Os povos murmuravam lendas antigas. Alguns diziam que ela era enviada pelos deuses, outros que queria roubar os segredos de Israel. Mas ela não se importava. Seus olhos estavam voltados para a promessa de sabedoria. Ela mesma conduzia o ritmo da caravana, ordenava pausas, escolhia as rotas. Não era uma rainha de enfeite, era uma comandante. E à noite, ao redor da fogueira, os anciãos da comitiva recontavam histórias. E ela ouvia, sempre em silêncio, como quem medita, como quem sabe que está a um passo de algo grandioso. Às vezes, escrevia em tábuas, outras observava as estrelas, porque sabia que aquela viagem não era comum. Era uma travessia entre o humano e o divino. Enquanto isso, em Jerusalém, mensageiros alertavam o rei Salomão. Uma rainha poderosa vinda do sul se aproximava, e não vinha para a guerra, mas para diálogo. E quando finalmente os portões de Jerusalém surgiram ao longe, a caravana desacelerou. O deserto havia ficado para trás, à frente a cidade da paz a aguardava, e com ela a sabedoria de milênios. Duas presenças se encontrariam, dois tronos, duas mentes, mas apenas um propósito: descobrir se a sabedoria humana pode, de fato, refletir a luz divina. A cidade de Jerusalém despertava para um evento sem precedentes. Não era apenas a chegada de uma rainha estrangeira. Era o encontro de dois reinos, dois povos, duas cosmovisões. O povo se reunia nos terraços. Os sacerdotes observavam das colinas, e o palácio de Salomão se preparava com incenso, ornamentos e silêncio solene. Chegando à presença de Salomão, falou com ele tudo o que tinha no coração. 1 Reis 10:2. A sala do trono era iluminada por janelas altas, com colunas esculpidas em cedro e ouro. Aromas de mirra e aloés dançavam no ar. Salomão se ergueu em silêncio, vestindo vestes de linho fino e o cetro real, simples mas majestoso. Quando a rainha de Sabá entrou, um murmúrio percorreu os presentes. Ela não entrou como súdita, entrou como igual. Seus olhos encontraram os dele. Não havia medo, apenas reconhecimento. Então começou o teste. A rainha abriu seus pergaminhos. Fez perguntas complexas sobre justiça, moral, o universo, o coração humano e até sobre os mistérios do Deus de Israel, Salomão. Respondeu cada uma com calma, clareza e profundidade. Ele citava os céus, as leis da natureza, as histórias dos patriarcas. E ao final de cada resposta, ela apenas assentia. Não por submissão, mas por entendimento. E Salomão lhe explicou todas as suas perguntas. Nenhuma coisa houve que o rei não soubesse explicar. 1 Reis 10:3. O diálogo entre eles ia além da razão. Era como se almas antigas se reconhecessem. Havia uma linguagem entre as palavras. Uma ponte construída com respeito, curiosidade e espírito. E o que mais a impressionou não foram as respostas, mas o modo como ele vivia. Ela viu seus servos, sua corte, o modo como ele administrava a justiça, como tratava os pobres, como reverenciava o templo. Ela viu a sabedoria encarnada, não apenas proclamada. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, ficou fora de si. 1 Reis 10:4. E então ela falou: tudo quanto ouvi no meu país há
Respeito da tua sabedoria e das tuas palavras era verdade. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. Naquele instante, não era apenas uma rainha admirando um rei. Era uma buscadora reconhecendo um sinal divino. Era a sabedoria reconhecendo sua fonte. Então ela ofereceu seus presentes, ouro, especiarias, pedras preciosas. Mas nenhum tesouro superava o que ela levaria de volta. Respostas, inspiração, revelação. Naquele dia, Jerusalém não foi apenas capital de um reino. Tornou-se ponto de encontro entre mundos, entre a dúvida e a revelação, entre a terra e o céu. Se essa história já tocou o seu coração até aqui, imagine o que ainda está por vir, a revelação da arca, o destino do filho da promessa e um legado que atravessa os séculos. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com alguém que ama história e fé. E comenta aqui embaixo, você já conhecia a verdadeira história da Rainha de Sabá? Os registros bíblicos encerram o encontro entre a Rainha de Sabá e Salomão. Mas em outras tradições, a história apenas começava e envolvia a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado do Antigo Testamento. Após dias de conversas, reflexões, admiração mútua e trocas espirituais, a Rainha de Sabá se despediu de Jerusalém. Mas a chama da revelação não havia se apagado. Ela levava mais do que sabedoria, especiarias e joias em sua caravana. Ela levava semente divina. Segundo a tradição do Quebra Nagast, texto sagrado da Etiópia, da união entre Salomão e a rainha, nasceu um menino, Menelik Pimuro, aquele que se tornaria o primeiro imperador da linhagem salomônica africana. Menelik cresceu em Sabá, educado com base nos ensinamentos de sua mãe e nos valores da sabedoria que ela recebera de Jerusalém. Ao tornar-se adulto, partiu para conhecer o pai. Salomão o recebeu com honra, reconheceu sua linhagem e quis que o jovem ficasse para sucedê-lo em Israel. Mas Menelik, obediente à missão espiritual herdada da mãe, escolheu retornar à África. Antes de partir, diz a lenda, Salomão confiou a ele algo maior que um reino, a Arca da Aliança. A versão mais popular afirma que os sacerdotes etíopes, guiados por uma visão divina, retiraram a arca e a entregaram a Menelik, que a levou secretamente para Axum.Ielaki. Até hoje, monges alegam que ela permanece, oculta, protegida, invisível ao mundo, mas viva entre orações e vigílias silenciosas. Se isso for verdade, então a mulher que partiu em busca de sabedoria também se tornou guardiã do maior tesouro da fé. A Etiópia reconhece essa história não como mito, mas como identidade nacional. Durante séculos, os imperadores etíopes foram ungidos como descendentes diretos da rainha de Sabá e de Salomão. Haile Selassie, o último imperador, carregava com orgulho essa linhagem e foi tratado como figura messiânica por movimentos espirituais como o Rastafarianismo. O poder da história está no que ela representa, uma aliança entre os filhos da promessa e os povos da margem. Entre Jerusalém e a África, imagine a cena, o sol se pondo sobre Axum. Homens vestidos com mantos brancos circulam um templo simples, mas sagrado. Lá dentro, um único homem passa a vida em silêncio, protegendo a arca, não com armas, mas com fé. Não importa se é a arca verdadeira. O que importa é que alguém acredita com profundidade suficiente para defendê-la com a própria vida. Essa é a força do legado de Sabá. Ela transcende geografia, tempo, religião e etnia. Ela nos lembra de que a presença de Deus não está confinada a muros, mas pode habitar corações que o buscam com sinceridade. A rainha de Sabá foi além da sabedoria. Ela gerou um reino, gerou um legado,
gerou uma ponte entre mundos que ainda hoje resistem a se olhar nos olhos, mas que por ela foram unidos, não pela espada, mas pela fé. Ela não fez milagres, não construiu templos, não escreveu livros, mas Jesus disse que ela se levantaria no juízo final. Poucos personagens femininos da Bíblia receberam palavras tão diretas e impactantes do próprio Cristo. A Rainha do Sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mateus 12:42. Jesus não citava a Rainha de Sabá apenas como exemplo histórico. Ele a citava como acusadora profética de uma geração acomodada. Ela viajou longas distâncias, enfrentou perigos, rompeu convenções e se dispôs a aprender, enquanto muitos, ao lado da verdade encarnada, recusavam ouvir. A fé dela não se resume à crença, ela é fé em movimento, fé incômoda, fé que sai do trono e caminha até o altar. Ela nos ensina que sabedoria não vem a quem espera parado, mas a quem se levanta, atravessa o deserto e faz as perguntas certas com coragem. Em tempos de respostas prontas e espiritualidade superficial, a Rainha de Sabá se levanta como símbolo de busca profunda. Ela não sabia tudo, mas estava disposta a escutar. Ela não tinha todas as respostas, mas tinha perguntas sagradas. E isso foi suficiente para tocar o coração do rei mais sábio da terra e talvez o coração de Deus. O legado dela vive em mulheres que ousam liderar com sabedoria, em buscadores que atravessam continentes para aprender, em vozes que desafiam reis com humildade e verdade. Sabá não deixou grandes monumentos, mas deixou o exemplo de uma alma que não se contentava com as sombras. Ela queria luz e, ao fazer isso, se tornou luz para outros. A peregrina da sabedoria, a rainha sem nome, mas com propósito eterno. E se ela se levantará no juízo, não será com espada, mas com uma pergunta: por que vocês não buscaram como eu busquei? E então o silêncio falará mais alto que as palavras. Se essa jornada te inspirou, imagine quantas outras ainda vamos explorar juntos. Aqui no canal, cada vídeo é uma ponte entre o passado sagrado e a sua busca pessoal por sentido. Inscreva-se agora no canal Segredos da Bíblia, ative o sininho e venha fazer parte de uma comunidade que valoriza sabedoria, fé e descobertas profundas. Até o próximo capítulo.